Dizem que a velhice é um prêmio, que envelhecer é um privilégio. Mas tem dias em que a gente se pergunta: privilégio pra quem? Meu nome é Dolores, tenho 78 anos. E essa história começa no dia em que minha filha me presenteou com um quarto, em um asilo. Era o meu aniversário. 77, para ser exata. Um número bonito, ímpar, cheio de curvas. Eu acordei cedo, coloquei meu vestido azul marinho, passei um perfume que guardava para ocasiões especiais. Passei batom. Ainda gosto de um vermelho discreto, desses que não dizem muito, mas também não passam despercebidos. Minha filha, Lúcia, tinha reservado um restaurante fino, desses com um guardanapo de tecido e prato grande com pouca comida. Eu me arrumei como quem vai encontrar a vida esperando numa mesa de canto. Chegamos pontualmente às 13h. Ela, o marido e meu neto, Miguel. Ele é um bom menino. Calado, mas doce. Me deu um abraço forte e disse: "Parabéns, vó", com aquele sorriso de quem ainda me vê. Os dois adultos pareciam apressados, como se estivessem encaixando meu aniversário entre uma reunião e outra. Sentamos. Brindamos. O garçom trouxe um vinho que eu nunca tinha provado. Brilhoso. Frutado. Lúcia pediu um peixe com nome francês. Eu fui de frango grelhado. Conversamos pouco. Ela falava sobre o trabalho, o marido sobre investimentos. Eu escutava, como sempre fiz. Quando o garçom trouxe a sobremesa, vi que o bolo vinha com uma vela. Só uma. Acesa. Sorri. Fechei os olhos. Fiz um pedido bobo. Quero ser vista. E foi nesse instante que ela disse: "Mãe, a gente tem uma surpresa para você. Um presente. Me preparei para um livro, um passeio, um cachecol bonito. Conseguimos uma vaga ótima num residencial para a terceira idade, com tudo incluso. Tem atividades, acompanhamento médico, até hidroginástica. A senhora vai amar. É sua chance de ter independência, mãe." Independência. Foi essa a palavra que ela usou. Meu garfo parou no meio do caminho. Olhei para ela, pro marido, pro Miguel, que abaixou os olhos. Ela sorria como quem entrega flores, como quem faz um favor. Respirei fundo. Coloquei o garfo de volta no prato. "Que bom, minha filha. Depois a gente conversa sobre isso, tá?" Minha voz saiu baixa, mas firme. Não briguei, não chorei. Eu aprendi, ao longo dos anos, que a dignidade grita mais quando vem em silêncio. Comemos o bolo. Eu elogiei o recheio. Ninguém percebeu que minha mão tremia sob a mesa. Na volta para casa, olhei pela janela do carro. A cidade passava lá fora como um filme antigo. Vi senhoras andando de mãos dadas com netos. Vi gente apressada. Vi uma floricultura e lembrei da minha mãe, que dizia que toda mulher devia se dar flores pelo menos uma vez por ano. Quando entrei no meu apartamento, fechei a porta com calma. Tirei os sapatos, o vestido, fiquei descalça na sala. E aí, chorei. Não por ir para um asilo, mas por perceber que para minha filha, eu já não fazia parte da casa dela, nem da vida. Eu era um projeto que precisava ser encerrado com conforto e protocolo. Naquela noite, tomei um banho demorado. Sentei na poltrona da varanda. O vento estava morno, mas cortava por dentro. Peguei minha agenda. Anotei: amanhã, ligar para o Dr. Álvaro. Ele era meu advogado há mais de 15 anos. Amigo da família. Discreto, sensato. Na manhã seguinte, fui até o escritório dele. Levei uma pasta com meus documentos, contratos, extratos bancários. "Quero revisar meu testamento", eu disse, olhando nos olhos dele. Ele não perguntou por quê. Apenas assentiu, como quem entende sem precisar ouvir. Expliquei como queria dividir meus bens. Minha aposentadoria, as 2 casas de aluguel, o dinheiro guardado na poupança. Deixei uma parte para o meu neto, outra para uma vizinha que me ajudava há anos. Uma doação para uma instituição que acolhe mulheres idosas abandonadas. E sobre Lúcia, nada. O Dr. Álvaro me olhou com uma delicadeza rara. "Tem certeza, dona Dolores?" "Tenho. E não é por raiva, é por clareza." Assinamos os papéis. Registrei tudo. Na volta para casa, parei numa loja de artigos de jardinagem. Comprei um vaso novo,
uma muda de lavanda e um regador. Cheguei, troquei de roupa e comecei a cuidar das minhas plantas. Reguei as violetas, limpei as folhas do jasmim, plantei a lavanda e pela primeira vez, em muito tempo, fiz algo só pra mim. Naquela noite, escrevi no meu caderno: hoje minha filha me deu o maior presente, a verdade, e eu retribuí com o único gesto que ainda me resta: me escolher. Não deixarei bens para quem me deixou para trás. E se algum dia ela perguntar por quê, vou dizer: porque o amor que não vê também não herda. Fechei o caderno e dormi como quem, enfim, se pertence. Eu me lembro da primeira vez que ela me chamou de mãe. Ainda não sabia falar direito. Saiu algo entre mã e mi. Mas os olhos dela brilhavam. E aquilo bastava. Era minha. Toda minha. Lúcia veio ao mundo numa terça-feira quente de janeiro. Sozinha, sem pai por perto. Ele sumiu assim que soube da gravidez. Tive Lúcia em um hospital público, sem acompanhante, com dores que pareciam não acabar nunca, mas que, por algum motivo que eu só entendi depois, eu suportei com um tipo estranho de alegria. Criei minha filha na base da coragem. Dividia quarto com outras 2 mulheres num cortiço. Trabalhava como costureira num ateliê pequeno durante o dia e fazia faxina em consultório médico à noite. Trocava almoço por coxinha de padaria, guardava o dinheiro do pão para pagar fralda, cortava o próprio cabelo para não pagar salão. Mas ela cresceu saudável, bonita, inteligente. Sempre foi meu orgulho. E eu achava que ela sabia. Achava que ela via tudo. Porque, quando era pequena, desenhava corações para mim. Escrevia "Te amo, mamãe" com canetinha. Fazia cartinha no Dia das Mães. Com o tempo, isso foi mudando. Primeiro vieram as reclamações. Mãe, não precisa vir na reunião da escola. Eu já sou grande. Depois, os olhares impacientes quando eu não entendia o celular. As risadas com os amigos quando eu usava uma roupa brega. A distância foi crescendo devagar, como quem estica um elástico sem perceber que uma hora ele vai arrebentar. Quando Lúcia engravidou do Miguel aos 22 anos, o namorado sumiu. Ela ligou chorando. Eu fui. Larguei o trabalho, larguei minha vida, fui pra casa dela cuidar de tudo. Fiz chá, comprei fralda, acalentei os 2. Voltei a virar noites com o bebê no colo, igual fazia com ela. Eu fui tudo. Mãe, avó, cuidadora, enfermeira, empregada. Sem salário, sem folga, sem aplauso, mas com amor. Porque ainda achava que amor bastava. Quando ela se casou com o Júlio, as coisas começaram a mudar mais rápido. O apartamento era pequeno e eu dormia num colchão na sala. No começo diziam que era temporário, mas o temporário virou meses, anos, e eu fui virando parte da mobília. Um dia sugeri alugar um cantinho só meu. Ela riu e disse: "Mãe, com sua aposentadoria, vai morar onde, num cubículo?" Eu engoli seco, fingi que era brincadeira e fiquei. Com o tempo fui ficando invisível. Eu lavava, cozinhava, limpava, buscava o Miguel na escola. Mas as conversas diminuíram. Os convites sumiram. Os olhares, quando vinham, eram apressados. No Natal de 2 anos atrás, preparei a ceia inteira. Peru, farofa, rabanada. Lúcia chegou com o marido e o filho. Jantaram correndo e saíram para a ceia com amigos. Nem me perguntaram se eu queria ir. Eu fiquei em casa sozinha, lavando louça. A casa inteira cheirava a cravo e canela. Mas dentro de mim, só silêncio. Mesmo assim, continuei. Porque uma parte de mim ainda acreditava que talvez fosse assim mesmo. Que velhos servem melhor quietos. Que o amor é aceitação. E que aceitar é se calar. Até que veio o aniversário. Aquele almoço. Aquele presente. Foi quando entendi que eu não era amada. Eu era tolerada. Nos dias que se seguiram, comecei a escrever uma lista no meu caderno. Não de mágoas, de memória. Porque, às vezes, até a gente esquece o quanto já fez. Vendi minha aliança de ouro para pagar o cursinho pré-vestibular dela. Fiquei sem comprar remédio para poder pagar a creche do Miguel. Fiz faxina com febre, com dor nas costas, com cansaço na alma. Pedi dinheiro emprestado para ajudar ela a quitar um cartão de crédito.
Passei 3 natais sem presente para poder dar um celular de presente para ela. E mesmo assim, o presente de aniversário foi um quarto no asilo. Mas quer saber? Aquilo não foi o fim. Foi o começo. Foi ali que algo dentro de mim despertou. Uma mulher que eu mesma tinha esquecido. Uma mulher que tinha força, discernimento e que, mesmo aos 77 anos, ainda podia escolher. Escolher não ser humilhada. Escolher ser dona de si. Escolher recomeçar, nem que fosse tarde. E foi por isso que eu fui ao cartório. Não por vingança, mas por respeito próprio. Assinar aquele papel não doeu. Pelo contrário, foi leve. Como quem tira um casaco pesado depois de uma vida inteira carregando frio que não era seu. O doutor Álvaro leu tudo com calma. Relia trechos, me explicava detalhes, mesmo já me conhecendo há anos. Ele sabia que, para mim, nada era impulsivo. Se eu estava ali, era porque havia chegado no meu limite. O Novo Testamento era simples, claro e justo. A casa onde moro hoje, que é modesta, mas minha, ficará para o Miguel, meu neto. Desde pequeno ele me olha com ternura. Nunca pediu nada, nunca exigiu. Sempre me ouviu. Que ele receba o que construí com amor. As 2 casinhas de aluguel, resultado de 30 anos de economia, noites viradas e roupa lavada com sabão caseiro, irão para uma ONG que acolhe mulheres idosas abandonadas pelas famílias. Eu visitei o local, conheci as senhoras. Olhei nos olhos delas e me vi. Cada ruga uma história, cada silêncio, uma decepção. Vai ser bem usado. A poupança e investimentos vão para minha vizinha, Dona Hilda. Mulher de mãos pequenas e alma gigante. Ela bate aqui toda semana com um bolo. Tudo bem, vizinha? Um carinho que a Lúcia deixou de oferecer há anos. E Lúcia? Nada. Não deixei herança, imóveis, nem cartas explicando. Deixei o silêncio. Porque ele fala mais alto do que qualquer discurso. Quando terminei de assinar os documentos, o doutor Álvaro me olhou como se quisesse confirmar mais uma vez. A senhora tem certeza absoluta? Tenho. E, para falar a verdade, não sei por que não fiz isso antes. Ele não sorriu, mas seus olhos tinham respeito. Assentiu e selou o envelope. Saí do escritório com o coração batendo forte. Não de medo, mas de renascimento. Parei numa loja de tecidos. Comprei uma linha nova para bordar. Depois fui numa cafeteria que eu gostava na juventude. Pedi café com leite e pão de queijo. Me sentei sozinha perto da janela. Observei as pessoas passando. Ali pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti esperando alguém, nem servindo alguém, nem acompanhando. Eu era eu, apenas. E enfim, voltei para casa antes do fim da tarde. Tirei os sapatos, acendi uma vela perfumada e coloquei um disco da Ângela Maria. Lembrei do meu tempo de moça, dos bailes, do vestido amarelo que eu usava quando queria ser notada. Olhei no espelho. O cabelo agora é branco, os olhos mais fundos. Mas havia uma mulher ali, inteira. Naquela noite, escrevi no caderno. Hoje reescrevi meu final, com as mãos firmes, o coração em paz e a alma livre. Não quero revanche, quero respeito. E se para isso for preciso seguir só, eu sigo com leveza. Porque ainda sou, e sempre fui, mulher, antes de ser mãe. 2 dias depois, recebi uma ligação. Era Lúcia. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo. Tô passando pra saber se tá tudo certo com aqueles papéis. Você comentou no almoço que ia resolver umas coisas no cartório. Fiquei em silêncio por um segundo. Ela tentava soar casual, mas a pressa na voz atraía. Tá tudo resolvido, sim. Ah, bom. Que bom. É importante deixar tudo organizado, né? Sim, é. Por isso mesmo eu cuidei de tudo. Ela riu, sem graça. Não perguntou mais. Desligamos. E eu percebi. Não havia dor. Não havia mágoa. Havia um tipo novo de tranquilidade. A de quem não precisa mais provar nada pra ninguém. Passei a andar mais. Ir à feira. Voltei a frequentar a biblioteca. Me inscrevi num grupo de leitura para senhoras. Descobri que ainda gosto de poesia.
que ainda sei dançar sozinha na sala e que ainda sei sorrir sem ter que pedir permissão. Miguel me ligou no fim de semana. Disse que queria me visitar. Veio só. Trouxe uma barra de chocolate e um desenho. Sentamos na varanda. Conversamos sobre filmes, escola, futuro. Ele me olhava nos olhos. Me chamava de vó com afeto. Não pediu nada. Só esteve ali. E isso bastava. Foi no velório do meu irmão que tudo aconteceu. Seu nome era Antônio, 4 anos mais velho que eu. Sempre fomos próximos, mesmo com as rusgas naturais da vida. Ele dizia que eu era teimosa, e eu dizia que ele era cabeça dura. Mas éramos leais um ao outro. Até o fim. O salão estava cheio. Gente da família, alguns vizinhos antigos, gente da igreja. A dor era presente, mas havia também aquele ar cerimonial que os velórios carregam. Palavras ditas por obrigação. Cafés distribuídos em copo plástico. Olhares discretos tentando medir o tempo. Lúcia estava lá, sentada 2 fileiras à frente, ao lado do marido. Veio porque era o certo a se fazer. Me cumprimentou com um beijo no rosto e um "Força, mãe". Miguel não veio. Estava gripado, disse ela. Tudo bem. Eu preferia assim. Na metade da tarde, o doutor Álvaro chegou. Ele também conhecia Antônio. Foi seu advogado por muitos anos. Depois da cerimônia, num momento de silêncio respeitoso, ele se aproximou de mim e perguntou em voz baixa: "A senhora ainda deseja fazer a leitura?" Assenti com a cabeça. Tinha deixado tudo combinado com ele meses antes. Pedi que, quando surgisse uma oportunidade natural, em um encontro familiar, uma reunião como aquela, ele lesse meu testamento. Em vida. Queria que tudo fosse dito enquanto eu ainda pudesse ver, ouvir, estar presente. O salão ficou em silêncio quando ele se posicionou perto da mesa de apoio, onde havia flores e a urna. "Boa tarde. Peço licença a todos por um breve momento. Além de amigo da família, sou advogado da senhora Dolores, aqui presente. Como solicitado por ela com plenas capacidades mentais e emocionais, farei a leitura pública de seu testamento, a fim de que não haja dúvidas ou mal-entendidos no futuro." Lúcia virou o rosto na mesma hora. Seus olhos me encontraram com um misto de confusão e alerta. Eu apenas olhei de volta. Tranquila. A leitura começou. O doutor Álvaro lia com voz firme, pausada. "Declaro para os devidos fins que a casa onde resido atualmente será deixada integralmente ao meu neto, Miguel, pelo carinho, respeito e amor que sempre demonstrou. As 2 casas localizadas na rua Coronel Furtado serão transferidas à instituição Abrigo da Esperança, para uso em programas de acolhimento a mulheres idosas em vulnerabilidade social. As quantias depositadas nas contas descritas serão divididas entre a senhora Hilda Maria Oliveira e o mesmo abrigo. E declaro que, por decisão consciente e irrevogável, a senhora Lúcia Helena Farias, minha filha, não figura neste testamento como beneficiária direta ou indireta de quaisquer bens, imóveis ou valores financeiros. Não por ausência de amor, mas por ausência de presença." Um silêncio gelado caiu sobre o salão. Lúcia empalideceu. Seus olhos começaram a se encher. O marido virou o rosto. Alguém tossiu ao fundo. O doutor Álvaro encerrou com serenidade. "E assim se cumpre o desejo da testadora, em plena lucidez e liberdade." Ele me olhou e fez um leve aceno de cabeça. Lúcia continuava imóvel. As pessoas cochichavam, mas ninguém dizia nada em voz alta. Eu me levantei, caminhei até o fundo do salão e servi um café, sem pressa. Ela veio atrás de mim. "Mãe, por quê?" Me virei com calma. Encarei seus olhos. Não havia raiva nos meus. Só verdade. "Porque você me presenteou com um quarto no asilo. E eu apenas devolvi o favor, deixando você livre de qualquer responsabilidade." Ela não respondeu. Piscava rápido, tentando conter as lágrimas. "Eu não quis te machucar", disse. "Eu sei, mas machucou mesmo assim. Achei que estava cuidando de você." "Não, minha filha. Você estava cuidando de um incômodo." Ela balançou a cabeça, murmurou algo e saiu do salão. Eu fiquei.
Tomei o café em silêncio. Respirei fundo. Não me senti vingada. Me senti liberta. Naquela noite em casa, me sentei na poltrona da varanda. Escrevi. Hoje minha filha soube que não herdará nada, mas talvez com sorte herde o que mais precisa: consciência. E se um dia me culpar por isso, direi: o amor que exclui também pode ser excluído. E não é ódio, é equilíbrio. Fazem 3 meses desde aquele velório. Desde a leitura, desde o silêncio, desde que olhei minha filha nos olhos e deixei o amor em paz. Desde então, Lúcia não me procurou. E ao contrário do que imaginei, isso não doeu. A ausência dela ocupava um espaço que agora virou jardim. Fiz pequenas reformas na casa. Troquei as cortinas da sala. Pintei a varanda de verde claro. Comprei uma rede nova, daquelas que balançam até a alma. Plantei alecrim na janela da cozinha. O cheiro me faz lembrar que estou viva e inteira. Acordo cedo. Tomo café devagar, ouvindo o rádio. Leio jornais antigos só para sublinhar frases bonitas. Vou à feira com a Hilda nas quartas. A gente compra mais conversa do que legumes. Me inscrevi num grupo de leitura da Biblioteca Municipal. Levo biscoitos caseiros e leio poemas de Adélia Prado. Outro dia me pediram para escrever uma crônica sobre vida após os 70. Respondi: é quando a gente finalmente entende que não precisa mais pedir licença para existir. Miguel me visita às vezes. Chega de surpresa. Traz chocolate, me abraça apertado e pergunta coisas como: vó, você é feliz? Eu sorrio e respondo com verdade: tô aprendendo a ser. Ele não fala da mãe e eu não pergunto. Entre nós, há um pacto silencioso. Só o que é leve permanece. Uma tarde, o carteiro deixou uma carta. Reconheci a letra de longe. Lúcia, mãe. Demorei para entender. E talvez ainda não entenda tudo. Fiquei com raiva. Me senti traída. Mas depois percebi. O que você fez foi só devolver o que recebeu. Eu achei que estava cuidando de você, quando, na verdade, estava te descartando com conforto. Não sei se algum dia a gente vai se reconectar, mas quero que saiba. Eu escutei. Finalmente, eu escutei. Dobrei a carta com cuidado. Guardei na gaveta da escrivaninha, entre o testamento e meu caderno de anotações. Não chorei. Não liguei de volta. Não senti pressa de resposta. Porque entendi. Há feridas que não precisam ser reabertas, só respeitadas. Na última página do caderno, escrevi: ela tentou me apagar com gentileza. E eu respondi com silêncio. Não por vingança, mas por justiça. Agora, aos 78, vivo do meu jeito. Sigo sendo mãe. Mas antes disso, sigo sendo mulher. E sigo mesmo. Outro dia, sentei na varanda com um pedaço de bolo e uma xícara de chá. O sol se punha devagar, pintando o céu de dourado. Fechei os olhos e pensei: não deixei herança, mas deixei um exemplo. Não fui lembrança, fui presença. E, acima de tudo, fui inteira. E isso basta.